aqui no iPad, tá bem? Desligando o chat. Vamos contextualizar por que é importante aquelas páginas que você estava mostrando. Deixa eu puxar para o lado, que aí eu tenho a minha colinha, que afinal de contas, não quero errar com vocês. Quero acertar mesmo, tá? Só que a gente não vai passar os slides do F10K, por óbvio. Tá? Vamos lá. Por que eu tenho aquela setinha? Eu tenho essa estrutura e tudo mais. Aguenta só um instantinho, pessoal, que tá vindo um espirro imediato aqui. Alergia. Pronto. Saúde, Cia. Obrigado. Para quem ia digitar, se o chat tivesse aberto, muito obrigado. Vamos lá. O que acontece dentro de um negócio digital? A gente está muito acostumado, a gente está mal acostumado, tá? E não é mal acostumado com o seu amor, é mal acostumado com o Instagram. A gente está acostumado a falar assim, então entendi, o jogo do Instagram, eu faço post, faço live, faço isso, mando as pessoas dentro do meu stories arrastar para cima. Aí as pessoas, quem já tem mais de 10 mil, elas arrastam para cima, elas vão para minha página de vendas e elas acabam comprando o meu produto. Tá? Você sabe que não funciona bem assim. Se você tiver muita autoridade e tiver um produto baixo, você vai vender, mas você vai vender ainda bem pouquinho, tá? Não, tô acostumado ao seguinte, eu vou lá no meu Instagram, tal, depois eu faço um grupo e dentro de um grupo eu vendo. Legal. Você colocou grana para mandar pessoas para dentro de um grupo, vendeu, ou se você fez no orgânico, você colocou poucas pessoas no grupo, você vendeu pouquinho. Mas a gente está falando de uma estratégia de longo prazo. Esses lançamentos, os lançamentos rápidos que você faz, eles são importantíssimos para o fluxo de caixa da sua empresa, para gerar receita. E você deve fazer um estilo de campanha rápida todo mês. A gente até recomenda isso para os alunos ali por meio do downsell. Vai estar na fase 3 do F10K. Mas, já tem campanha de 24 horas que está liberada, que dá para fazer grana já. Mas o que você precisa trabalhar? Com um jogo de longo prazo. O jogo de longo prazo, eu vou colocar longo aqui entre aspas, o jogo de longo prazo é o jogo de lista. Cia, por que você está colocando? Porque eu vou falar uma coisa para vocês que talvez ninguém falou. Sabe aquele pessoal que fala o seguinte, ei, olha só, a lista, deixa eu contar uma coisa para vocês que eles não contaram sua lista. A sua lista, ela não é eterna. Lista não é eterna. Uma pessoa que entra na minha lista hoje, ela tem um interesse em consumir um produto ou um serviço hoje. Amanhã, talvez ela tenha, daqui a um ano, quem sabe ela tenha daqui a 2 anos, sim, provavelmente ela não tem mais. Então, uma lista tem prazo de validade. Tá? Sua lista de e-mail, sua lista de seguidores no Instagram, sua lista do seu grupo do Telegram, sua lista de qualquer coisa tem prazo de validade. Porque na vida comum do Joãozinho, o Joãozinho muda de interesses ou ele realiza interesses. Tá? Então ele pode mudar ou realizar. Quando ele entrou na sua lista, seja por meio de uma recompensa, seja por meio de um convite, seja por meio de alguma coisa, a gente tem um tempo determinado, tá, para conseguir vender para ele. Esse tempo a gente não sabe, esse tempo é igual à vida, a gente não sabe até quando a gente fica aqui, mas o nosso tempo, ele é um tempo determinado. Vai ter uma parte da sua lista, vamos colocar uma cor diferente, vai ficar mais fácil, pedagogicamente vai ficar mais fácil de ensinar. Nós temos uma parte da sua lista que vai ter um relacionamento de curtíssima duração. Vamos colocar curtíssima duração, um mês? Vai ter uma outra parte da sua lista que vai ter uma duração um pouquinho maior. Vou colocar aqui, um mês. Acho que 2 meses seria um prazo interessante. 2 meses dá pra gente trabalhar por teste que eu já avaliei. Quando a gente vai trabalhando, deixa eu colocar outra cor, a gente tem uma base da nossa lista que ela vai ter uma duração maior. A gente pode dizer o seguinte, uns 6 meses a 1 ano. Então, entre 6 meses e 1 ano, vamos colocar aqui 10 meses? Mais ou menos 10 meses. 10 meses. Essa parte da lista. E a gente tem uma parte, deixa eu aumentar, tem que aumentar aqui para ficar fácil de entender.
Galera, o que eu tô fazendo aqui é uma simbologia, tá? Sua lista pode ser um pouquinho diferente, ela pode ser um pouquinho mais rápida ou ela pode ser um pouquinho, o prazo de validade pode ser menor ou o prazo de validade pode ser maior ou menor, tá? Eu tô falando só em testes. E a gente tem uma lista aqui que ela é bem pequenininha, que é o seguinte: o cara que você captou no ano passado, que continua com o mesmo interesse, que continua com os mesmos gostos, que continua com a mesma coisa, e que ele vai ser uma lista maior do que um ano. Ou seja, se eu entendi que o meu negócio ele precisa ter caixa todo santo dia, eu entendi que o comportamento da minha lista, ele é tendencioso para menos e não para mais, ou seja, a minha lista não é perene, não é eterna. As pessoas elas mudam de interesse ou elas realizam interesse. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que um longo prazo para minha lista significa que eu tenho que colocar na minha lista pessoas. Vou usar a sigla do Bruno Gimenez, tá? Eu ainda vou tatuar essa sigla. Hoje, amanhã e depois, eu tenho que estar colocando pessoas dentro da minha lista de e-mail, tá? Porque algumas pessoas, elas vão sair em curto prazo. Uma parte sai em curto prazo. Deixa eu usar uma cor que eu não usei aqui, para ficar mais fácil. Parte dessas pessoas vão sair em curto prazo, parte dessas pessoas vão sair em médio prazo e pequena parte vai ficar a longo prazo. Ou seja, fazer lista da sorte. Fazer lista da sorte, aumenta faturamento, ter contato com o pessoal aumenta faturamento e tudo mais. Legal. Só que como aumenta faturamento? Através dos processos de vendas que a gente vai implantar. Então, fazer lista é parte do processo. Parte 1. Vamos colocar com essa canetinha. Não, vamos, lápis preto. Basicamente, 1, fazer lista. 2, vender para lista. Contextualizamos agora a gente vai entrar para a parte prática. Galera, coloca um coraçãozinho aí se você entendeu esse processo de contextualização, por que é importante a gente estar fazendo esses camaradas, por que é importante a gente estar agindo assim, tá? Então coloca coraçãozinho na tela que o chat está desativado e essa maneira da gente se comunicar enquanto a gente está no modo aula. Show. Deixa eu diminuir aqui. Vamos rodar isso daqui para baixo. Oh, caramba. Volta para cá. Vamos abrir uma outra página. Vamos lá, filho. Abre outra página. Abre outra página. Deixa eu tirar esses caras aqui, que senão depois ele vai atrapalhar pro resumo. Para você que sabe, já o resumo ele fica dentro do nosso Instagram, do nosso Telegram. Mas, oh caramba, ele tá só mandando um monte de coisa. Como que eu apago isso daqui? Vou fazer assim. Desenho, fecha a canetinha, ok. Tá. Vamos clicar aqui. Mais página. Não, mais página. Caramba, hoje não tá indo mais página. Geralmente é tão fácil. Galera, aguenta só um instantinho que a gente vai chegar e vamos fazer mais uma página aqui, tá? Que vai ser importante para a explicação da aula. Só dados, só coisas técnicas aqui que estão atrapalhando. Depois dá para aumentar. Dá para fazer isso daqui também. Explicamos parte da aula. Vamos abrir um outro bloco aqui e a gente desenha aqui. Então, essa é a parte 1, contextualização. Contextualização. Vamos para a parte 2. Aumentar para ficar mais fácil de desenhar. Ok, parte 2. Legal. Então, quais são os modelos? O que eu preciso ter para que o meu processo funcione? Eu preciso ter os pontos de atração, que são os anúncios. Anúncios, a gente falou ontem sobre como fazer os anúncios. Lembrando que anúncios não podem parecer anúncios. Lembram disso, galera? Falamos sobre a importância dos anúncios não parecerem anúncios, porque anúncios que parecem anúncios, eles são ignorados como qualquer anúncio que é anunciado.
a qualquer anúncio que é anunciado. Aí a gente vai ter o processo de página de captura, para que a gente tenha o e-mail das pessoas. E agora eu vou para minha cola para eu poder estar passando para vocês os blocos que são importantes. Cadê? Bloco de página de captura. Página de recompensa, vídeo, página de obrigado com vendas, página de captura. Quais são os blocos que eu já testei que fazem sentido para que a gente captura? Primeiro ponto, o Ads tem que ser o seu anúncio, ele precisa ser congruente com a sua página de captura, tá? O que é congruente? Se aqui eu estou falando sobre ganho, vou colocar numa outra cor. Se eu estou falando sobre ganho, sobre algo que a pessoa vai ganhar, ganho, essa página ela tem que falar sobre ganho também. Se eu estou falando sobre dor, essa página tem que falar sobre dor também. Tá? Então, anota aí, regra 1, ser congruente. Se é isso, quer dizer que eu posso ter anúncios pegando dores diferentes ou desejos diferentes e mandando para páginas diferentes. Se você tiver uma recompensa, que resolva só o problema de ganho, não. Agora, se você tiver 2 ou 3 recompensas que vão fazer com que as pessoas entrem na sua lista, você pode. Ah, sim, então isso quer dizer que eu posso ter mais de uma recompensa rodando? Sim, claro. Você pode ter várias recompensas rodando. E você aumenta, inclusive, o número de pessoas que entram na sua lista. Porque umas vão ter interesse no assunto A, outras não vão ter. Outras vão ter interesse no assunto B, outras não vão ter. Então, você pode ter várias recompensas mandando para o seu funil. E qual que é a estrutura de uma página que acaba convertendo? Eu vou passar aqui, ó. Lembra, a gente está falando sobre captura. Vou até colocar aqui, letra grandona. Captura. A gente vai desenhar alguns quadradinhos e eu já vou explicar para você qual que é a importância desses quadradinhos. Tá. Desenhamos 3 quadradinhos aqui. Bom, o que acontece? Cada quadrado desse é uma virada de tela. A gente chama de quebra de página, tá? Se você olhar para o seu navegador agora, você vai ver o seguinte, que ele tem um espaço determinado para uma página. E para você ver mais, você vai ter que usar a barra de rolagem. No celular, a gente também tem uma quebra. Só que do celular, ao invés de ser nesse formato aqui, que é o formato paisagem, se eu não, esse daqui é o retrato. Não, esse daqui é a paisagem. Do quadradinho deitado é o quadradinho, é o retângulozinho deitado, é o retângulozinho em pé. Então a gente já entendeu outro conceito aqui dentro da live. Opa, peraí. Então o layout da minha página, que é o modelo que a minha página é feita, ele tem que ser uma versão para o desktop e uma versão para mobile, sim. Tá? E quando a gente fala de quebra, eu entendo o seguinte, aquilo que eu estou planejando para o desktop, eu tenho que repetir para o mobile. Então o textozinho vai ficar um pouquinho menor, no mobile, vai ficar um pouquinho maior no desktop. As imagens, às vezes não dá para a gente colocar a imagem aqui do ladinho, porque não atrapalharia, então a gente coloca uma imagem em cima, depois a headline embaixo, ou seja, é fácil fazer a adaptação. O que eu preciso ter para ter uma boa página de captura? A gente precisa ter um bloco de imagem, que você pode tangibilizar tanto desse lado, vou apagar essas setinhas, tanto desse lado quanto desse lado. Mas a gente precisa ter um bloco mostrando o que a pessoa vai baixar. Lembra, o Joãozinho clicou um anúncio, ele foi para sua página, dentro da sua página, ele vai ver alguma coisa. Qual que é a primeira coisa que ele vai ver? Aquilo que você prometeu. Então, uma imagem. Por experiência, como que o ser humano olha? Eu vou apagar esses 2 tracinhos, mas você já entendeu, tá? É só para não ficar com a imagem totalmente detonada. Como que o ser humano olha, geralmente? Ele vai fazer assim, ó. Essa é a nossa visão normal, ó. A gente começa olhando aqui do canto esquerdo, a gente faz um rastreamento assim. O ser humano, ele não olha aqui, ó. Ele olha
da outra setinha, da primeira setinha que eu fiz para você. Então, se eu entendo isso, eu entendo que imagens elas tendem a ser muito mais vistas, muito mais trabalhadas e tudo mais. Caraca, uma boa forma que eu posso colocar é um bloco de texto, um bloco de imagem importante colocar aqui, onde a visão já me ajuda. Então, recomendo para a página de recompensa que se você for colocar uma imagem, coloque aqui ou no meio. No canto esquerdo, no canto direito você perde um pouquinho de força. Aí você vai trabalhar com a sua headline. Aí você vai trabalhar com o nome da sua recompensa. Se eu não prometi um livro, eu prometi uma aula. Então o nome da aula vai estar aqui, ou seja, você está repetindo uma imagem ilustrativa, o nome da aula aqui, depois uma headline de promessa, tá? Uma subheadline também de promessa para poder ajudar o camarada a baixar o livro. E logo depois, na primeira quebra, o que a gente vai ter? O campo para o camarada colocar o e-mail. Se você quiser, você vai colocar também um campo para ele colocar um nome, tá? E aí a gente tem que ter o botão. Essa é a estrutura. Essa é a estrutura essencial de uma página. Legal, entendi. Na minha primeira dobra, a minha primeira quebra de página, tá? Esses são os elementos essenciais. Uma captura, repito o nome da minha aula ou do meu livro aqui em cima, depois eu coloco uma headline, depois eu coloco uma subheadline, depois eu coloco captura de e-mail, depois eu coloco o botão. Tudo bem em destaque. Isso vai ajudar você a ter muito mais captura. Mas me diz uma coisa, o que eu tenho que ter na headline? Qual que é o ponto que eu tenho que ter na headline? Cara, a sua headline ela tem que ter uma promessa. Lembra, ó, anota aqui, ó, recompensa igual dor difícil de jeito fácil, tá? Dor difícil de jeito fácil. Uma recompensa, ela é muito mais baixada quando eu resolvo uma dor difícil do meu avatar, uma dor que é demorada para resolver, uma dor que é complicada para ele de um jeito fácil. Vamos imaginar que o meu avatar não sabe fazer headline de recompensa. Então, qual que seria a minha recompensa? Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei na minha aula, tá? Já que a gente está falando sobre recompensa, eu batizei aqui como Guia Definitivo das Recompensas. Esse é o nome da minha recompensa. Um Guia Definitivo das Recompensas. Qual que é a promessa que eu coloquei? A headline. Crie recompensas que transformam visitantes em leads. Que eu estou resolvendo uma dor difícil de um jeito fácil. Aí na subheadline eu estou deixando claro que é fácil. Estou dizendo o seguinte: faça em minutos que antes levavam horas. É assim que a gente vai trabalhar nosso primeiro ponto. Depois, no segundo ponto, o que a gente precisa fazer? É muito legal a gente usar uma frase que mostra que é um método. Método não vamos explicar hoje. Método a gente aprende a criar dentro do Big Idea. Big Idea só para saber. Galera que está no F10K que não viu, vocês têm esse bônus. Galera do Elite que não viu, vocês têm esse bônus. Big Idea é obrigatório. A carta de vendas que vocês recebem junto no Big Idea está no segundo módulo, eu não sei se é aula 12 ou aula 13. Carta de vendas longas foi responsável pelo Alexandre faturar mais de 1 milhão. Ele vende em produto perpétuo, não é 1 milhão líquido, é 1 milhão bruto. Ele usou aquela carta de vendas para um produto que estava parado, um produto que não estava vendendo. Então, se você não viu o módulo de Big Idea, não viu o bônus que você tem do Big Idea, você tem que entrar e você tem que ver. Olha a carta de vendas longas, tá? Mas primeiro olha todo o treinamento de Big Idea, depois você vai lá na carta de vendas longas que tá fácil você fazer ali e funciona. Então aqui você vai montar um método e aqui você vai usar os bullet points. O que são bullet points? Por testes que eu já fiz, e eu já fiz teste com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35 bullet points. Cara, 4 bullet points eles são fáceis de você fazer e facilitam a pessoa baixar. Colocou um botão para a pessoa baixar aqui embaixo, tá? Já fica fácil. O que são bullet points? Você pode me explicar? Posso. Bullet points são pequenas frases com quase micro promessas que você faz para fazer o camarada poder baixar. Então você vai pegar, vai escrever sua recompensa e você vai falar o seguinte: caraca, o que eu estou entregando de melhor? Estou entregando aqui alguma coisa que faz com que a pessoa ela resolva o problema. Vou dar o exemplo de uma única bullet point que estava dentro da aula que eu passei para a F10K. Os modelos que apenas os maiores produtores utilizam para entregar conteúdo de qualidade sem perder vendas.
eu tenho mais 3 caras gerando força aqui. Eu coloco um dos pontos aqui. Lembra, você precisa ter pelo menos 4 caras gerando força. Primeiro, qual que é o processo, Cia? Olha a tua recompensa, vê o que tem de bom lá. Ah, Cia, mas eu estou entregando conteúdo de qualidade na minha recompensa? Não é uma isca digital? Não, isca é coisa do capiroto. Isca é uma armadilha que você faz para maltratar as pessoas que acabaram de te conhecer e você entrega para eles um trabalho cocô. E eles vão achar que você é uma pessoa cocô e seus produtos são todos produtos cocô. Recompensa é uma coisa que você faz para ajudar as pessoas, elas vão baixar a recompensa, elas vão usar, elas vão ter uma pequena vitória, elas vão falar: uau! Caraca, não importa o que aconteça, eu vou comprar mais vezes do João, vou comprar mais vezes do José, porque o José, ele me entregou um PDF que realmente ajudava a minha vida. A Maria me entregou realmente um PDF que ajudava a minha vida. Então, eu vou continuar comprando deles. Lembra, nós estamos falando de pessoas. Se você tratar mal uma pessoa, na hora ela se sentir enganada, iludida, traída por você, ela não vai comprar de você. Se ela se sentir muito bem, ela falar: caraca, essa pessoa tem um diferencial, esse cara tem um diferencial, essa moça tem um diferencial, ele vai continuar comprando de você. Então, você entrega recompensa. Isca é para peixe. A gente está falando de pessoas, tá bom? Nossa, se às vezes você é xiita com isso. Ah, se eu sou xiita com isso, você não viu ontem eu falando sobre template, tá? Você não viu ontem eu falando sobre template. Template aí eu perco até a educação. Bom, mas vamos lá. Então, cria os bullet points. Os bullet points têm que ser coisas fortes. Dá uma olhada na sua recompensa, vê aquilo que você está entregando, que a pessoa falou: uau, eu quero isso. Até pagaria um pequeno valor por isso. E o que vai acontecer? Você vai ter uma taxa de conversão muito grande. Ah, sim, mas ainda falta o último bloco. Sim, aqui é o último bloco. É o seguinte, ó. Boa parte das pessoas que vão estar lá, elas não te conhecem. E você vai querer vender para ela e você é um total desconhecido. Caraca, coloca um ponto onde você é o autor. Coloca uma foto sua, tá? Coloca uma frase sua. Coloca uma pequena bio sua. Coloca alguma coisa para a pessoa entender quem você é. Quando você faz isso, coloca uma pequena bio para a pessoa entender quem você é, ela sabe o seguinte, que não é uma empresa desconhecida. É uma pessoa. E se a pessoa ela colocou uma foto dela e ela tá dando a cara a tapa, ela merece pelo menos que eu a ouça. Eu posso não comprar dela agora, mas vai ser muito mais fácil do que eu pegar, baixar um PDF desconhecido e o cara tentar me vender um curso logo em seguida. Tá bom? Então, essa é a estrutura da página de recompensa. A gente coloca aqui uma imagem, recomendo desse ladinho, a gente vai colocar aqui o mesmo nome, depois a gente vai fazer uma headline, depois uma sub-headline, depois vamos fazer aqui um bloquinho para a pessoa colocar o e-mail, colocamos um botão, colocamos um método não dá para a gente explicar aqui, é muito intenso. Pessoal, aula de Big Idea, por favor, assistam todo o modo de Big Idea. Quem não assistiu, aluno do F10K e aluno da Elite Digital, tem que assistir Big Idea, decorar Big Idea. Vai facilitar muito as vendas. Depois, bullet points, 4 bullet points, eu dei o exemplo do meu. Olha a recompensa, fala, os modelos que apenas os maiores produtores utilizam para entregar conteúdo de qualidade sem perder vendas. Lembrando que todos eles devem ser falei sobre isso, tem que ser micropromessas, tá? Aí eu coloco um botão aqui, novamente, e eu coloco aqui um box comigo. Essa é a estrutura para uma página de captura que converte. Cia, legal, entendi, show. E aí as outras estruturas, essa estrutura é a mais simples, né? As outras estruturas vão ficando mais complicadas? Não, amigão. As outras estruturas vão ficando mais simples. A captura é o processo inicial. Outras páginas, e a gente vai ver duas que funcionam bem, que você vai falar, caraca, velho, eu não imaginava que era tão simples. Nessa aula não vai dar pra gente ver a totalidade de uma página de vendas completa com todos os detalhes, mas eu quero passar para vocês alguns pontos importantes aqui. Vamos ver o nosso segundo modelo de página. O resuminho ficou show desse jeito, eu devia ter feito isso antes. Deixa eu aumentar esse cara aqui, ó. Caramba, só porque eu elogiei. Vamos ver. Só porque eu elogiei e falei, nossa, ficou show. Então, depois eu coloco parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Aí vamos lá. Vamos continuar na jornada do Joãozinho, né? Jornada do herói, jornada do Joãozinho. Joãozinho é o nosso personagem principal, tá? Então,
O Joãozinho, ele viu o teu anúncio, ele viu ads, ele se interessou, ele foi para sua página de captura, ele baixou. Você já programou para que seja disparado um e-mail para ele, para você poder falar qual que é o link para ele baixar a recompensa. Se eu estou entregando o link aqui na recompensa, estou entregando a minha recompensa para o cara aqui por e-mail, cara, depende. Se você quiser fazer venda mais rápida, não. Se você quiser fazer venda com um pouquinho mais de tempo, você entrega por aqui, tá? Geralmente a gente tem a página de obrigado, o nosso e-mail, ele vai levar a uma quando a pessoa clicou, ela vai para uma página onde a gente vai falar, essa é a página de obrigado, que é o que a gente vai tratar aqui, ó, obrigado, tá? E o nosso e-mail, ele pode levar para uma outra página, que é a página de baixar a recompensa, tá? Por e-mail a gente baixa a recompensa, mas a gente vai falar sobre esse cara. Então deixa eu apagar esse cara, que não vai fazer sentido aqui. O próximo vai estar ali, que já é obrigado com vendas. Baixar a recompensa com vendas, que foi aquilo que a gente falou. Bom, então o Joãozinho, nosso herói, ele viu seu anúncio, foi para sua captura, colocou o e-mail dele, aí ele vai ver uma página na hora que ele clicar o botão. Que página que é essa? É uma página ali onde você está fazendo página de obrigado. E obrigado pode ser obrigado com venda, tá? Aqui a gente está acelerando a venda. Quando que eu vou usar a venda? Quando eu estou usando um produto muito barato. Quando eu estou usando um produto que é quase uma OTA, uma one-time offer. Um produto que vai gerar a pessoa, vai fazer com que a pessoa compre funil, ou o nosso produto de entrada. Um produto de ticket baixo, com baixa barreira de rejeição, tá? Que esteja alinhado com a recompensa. Eu vou colocar até esse bloco para você não se perder. Importante. Lembre da experiência do seu avatar. Eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer um anúncio falando sobre copy. Aí eu faço uma recompensa falando sobre copy. Aí na minha página de obrigado eu vendo o meu curso de paraquedismo? Não pode. Não pode vender o curso de paraquedismo se você fez um anúncio sobre copy, uma recompensa sobre copy, e você vai vender um curso de paraquedismo. Não pode. Você tem que falar o seguinte, no anúncio sobre copy, eu levo para uma recompensa de copy que resolve uma dor difícil de um jeito muito fácil, mas uma dor pequenininha. E dentro desse meu primeiro produto eu resolvo uma dor maior, relacionada ao assunto que o João veio. Então tem que estar relacionado. A gente vai lembrar da experiência do João. O João viu o anúncio que falava sobre o assunto X. Aí ele foi para a recompensa onde falava sobre como resolver um dos problemas do assunto X. Aí ele foi para a página de obrigado e dentro de obrigado tem um treinamento que ensina, um e-book que ensina, um curso que ensina como ele vai resolver o assunto X. Com um valor de entrada baixo, porque afinal de contas ele acabou de te conhecer, ele não pode não confiar tanto em você, com uma copy, um vídeo de vendas. Alunos do F10K, se você não assistiu esse vídeo de vendas, você vai ter que sair dessa live. A estrutura do vídeo de vendas, o vídeo de vendas com página obrigado, vídeo de vendas com recompensa é uma estrutura que a gente está colocando 19 mais 4 passos, 19 passos caso você tenha, caso você não tenha, 19 passos são obrigatórios, mais 4 passos caso você tenha bônus, tá? E lá dentro a gente explica todo como que você vai estar escrevendo cada uma das partes, então você tem que ver esse vídeo. E pro pessoal do Elite, a gente já sabe, a gente já falou lá no Elite dentro do grupo. Elite isso, Elite aquilo. Você entra lá no grupo do Facebook e tem informações sobre o F10K para você. Tá bem? Vamos continuar aqui na... consegui subir agora. Vamos lá. Vamos continuar aqui na aula. Bom, então, o camarada, a gente lembrou dele, a gente entendeu que tem que ser um produto ali e tudo mais, só que ele tá indo para uma página. E é muito importante a experiência do João. O João...
Ele acabou de se comprometer com você, ele acabou de dar o e-mail para você, a única coisa que ele quer é, caraca, velho, eu quero minha recompensa, porra, eu paguei por isso. Cadê? Então, você tem que colocar uma headline aqui, embora você vá fazer um vídeo de vendas aqui, um vídeo de vendas tudo estruturadinho, bonitinho para você aumentar a conversão. Caramba, você precisa colocar uma chamada de atenção aqui, importante, urgente, ei, veja isso daqui, tá? Só que você precisa no primeiro título, na primeira linha, dizer que o produto, a recompensa que ele baixou, o nome da recompensa que ele baixou, o nome do PDF ou da aula que ele recebeu o link para assistir foi enviado por e-mail dele. Opa, Cia! Eu entendi então que eu vou fazer com que o cara, ele abra o meu e-mail já imediatamente, logo após ele sair do vídeo. Isso, você vai ter um número maior de abertura de e-mail logo inicial. Isso vai salvar a tua lista. Isso vai fazer com que... Hoje, qual que é o problema das pessoas que baixam recompensa? Tá? Elas não falam para a pessoa abrir o e-mail. Então a gente já fala logo no primeiro... A primeira coisa que o cara vê é que é importante, o que é urgente, que ei, não fecha esse vídeo. Tá? Depois a gente fala que já foi enviado para o e-mail dele, para que se ele sair daqui sem comprar, ele vá lá no e-mail dele. Tá? Depois, o que a gente vai ter que ter? A gente vai ter que ter um argumento aqui embaixo, nessa linha, mostrando que esse vídeo vai ser passado uma única vez. Uma única vez. E aí a gente vai ter a copy do vídeo, até vou dar um trial para você do que diz essa copy de vídeo para você já fazer venda logo no primeiro momento, lembra? Vamos só voltar. Cadê? Deixa eu diminuir aqui, vamos só voltar. Ó. Lembra que esse camarada aqui, vamos ver aqui, que esse camarada aqui, ó, a gente tá falando que tem muita gente aqui, tá? Que a gente já tá fazendo venda mais rápido. Aqui dentro ele tem que entender que existe um assunto que é importante para ele e a gente tem que falar sobre os problemas que ele tem do mercado. Cia, mas sobre quais problemas que eu vou falar do mercado? Porra, velho, olha só, entendi que o meu foco é no ser humano que está fazendo o negócio. Então o meu ser humaninho tinha uma dor, uma dificuldade sobre copy. Ele foi atraído por um anúncio de copy, ele foi para uma página de captura de copy, eu falei sobre uma recompensa de copy, o que eu vou vender para ele? Coisas sobre copy. Então falo sobre os problemas que a pessoa tem para escrever um vídeo de vendas, sua sequência de e-mails, uma página de vendas e tudo mais. Falo sobre todos os problemas, mostro quais são as consequências de não resolver, depois eu mostro qual que é a solução, depois eu peço a permissão para apresentar um treinamento, faço o pitch de vendas do meu treinamento, dou um diferencial para o camarada poder comprar e o último ponto que eu tenho aqui é um botão de CTA para o cara poder comprar, que se puder é temporizado. O que é temporizado? Só vai aparecer no momento de pitch de vendas. Se não puder, não é temporizado. O que é puder e não puder? Tem gente que trabalha com ferramentas de páginas que não vão conseguir temporizar. Tem gente que trabalha com ferramentas que vão conseguir temporizar. Então, se a sua ferramenta permite que você temporize, você temporiza. Tá? Botão temporizado para o momento de pitch de vendas. Oh, caramba. Botão temporizado para o momento do pitch de vendas, tá bem? Eu tô com medo de apertar OK e sumir tudo aqui, mas vamos testar, que senão... não sumiu. Então, botão temporizado para o momento de pitch de vendas. Cia, então quer dizer que nessa página tem que colocar uma headline forte de promessa e tudo mais? Não, meu amigo, ô minha amiga. O Joãozinho, ele não está interessado numa promessa agora. A única coisa que ele está interessado é na recompensa. Então a gente vai falar, ei... Importante, a sua recompensa, o nome da recompensa já vai chegar no seu e-mail. Essa frase para ele vai dar segurança. Ele fala, ok, legal. Videozinho rápido para poder explicar aqui qual que é o conteúdo. Vídeo rápido, tá? A cópia alinhada, essa estrutura, embora essa estrutura de 19 mais 4 passos, ela seja 19 mais 3 passos, tá? Não, 19 mais 4 passos. Ela parece que ela é extensa, não, ela é transição muito rápida, para que a pessoa, ela entre e já compre, já veja o vídeo ali, de 5 a 8 minutos e já compre. Mas a minha página, o cara tá baixando pelo celular. Poxa vida, a gente já falou sobre isso e você já entendeu que tudo isso tem que estar na primeira quebra. Tudo isso tem que estar na primeira quebra. Sim, então nessa página eu vou fazer uma página de vendas completa? Não, irmão.
O cara está esperando a recompensa, ele está vendo esse vídeo aqui. E boa parte das pessoas não vão ver esse vídeo. E é por isso que a gente vai para a terceira página, que é a página importante. Qual que é a terceira página, que é a página importante? Vamos fazer aqui. A terceira página, que é a página que também é uma página importante, é a página de entrega de recompensa. Lembra, vamos contar da experiência do João. O João já fez isso daqui, fez isso daqui, fez isso daqui, a gente está cansado de saber isso daqui. E a gente falou que tem um e-mail. Deixa eu aumentar. Então o João, ele sabe que tem um e-mail ali importante para ele. Ele pode abrir na hora ou ele pode abrir depois. Se ele abrir na hora, o e-mail já está lá. Se ele vai abrir depois, eu estou esperando 24 horas e estou mandando um outro e-mail com outro título. Depois 24 horas, estou mandando outro e-mail com outro título. Se ele não abriu na hora, eu vou insistir mais vezes. Se tem essa sequência de e-mail desenhada? Tem. Você vai entrar, eu não lembro qual que é a aula que está lá, mas vai estar, o título dela vai ser e-mails entrega recompensa, tá? E-mails entrega recompensa. 3 e-mails lá, toda a estrutura e até um exemplo para você poder baixar lá no F10K. E alunos do Elite já sabe como que é. A gente fala lá no grupo do Elite, você já, qualquer coisa, alunos do Elite. Tô com dúvida sobre o F10K. Entra no grupo e vê a live que eu gravei no domingo, meio-dia, atrasando o almoço, fazendo a Fran ficar brava comigo, tá? A Fran quase me xingou no domingo, porque eu queria gravar uma live para vocês, porque vocês estavam com bastante dúvidas. Então assiste lá, por favor. Bom, continuando. Mentira, a Fran não quase brigou não, tá? Quase não brigou não, porque a gente... Não, foi um pouquinho mais cedo, foi 10 horas da manhã. Foi no sábado. A Fran, no sábado a Fran brigou comigo, sim. Porque eu atrasei o almoço. No domingo ela não brigou não, porque a gente foi almoçar fora. Mas continuando, coitada da Fran, né? A gente apresenta a pessoa, a gente já começa a contar os podres da pessoa. Mas ela briga de leve comigo. Continuando. Então tem um e-mail. Dentro desses e-mails de entrega, o que vai acontecer? Eu vou usar um bloco bem parecido. Tá bem parecido. Eu estou convidando o camarada para uma aula, só que tem um elemento especial que deve aparecer e não pode faltar, que é baixar a recompensa. Antes de eu convidar o cara para a aula, olha só, qual que é o desejo dele? Ei, me entregue o que você prometeu. Eu te dei o meu e-mail. Deixa eu fazer assim, vai ficar mais fácil. Esse é o João. Ei, caraca, me entrega o que você prometeu. E a gente tem que entregar. Então, o primeiro ponto é o link da recompensa para ele poder baixar. E aí tem uma sacadinha, tem um hackzinho, tem um detalhe. Opa, eu vou abrir na mesma página? Não, você manda abrir em outra página. Abre em outra página. Você não quer que ele termine, que ele saia daqui. Depois você precisa ter um nome muito chamativo aqui em cima, que é o nome da tua aula, mostrando que uma aula especial está desbloqueada. Depois você precisa ter conteúdo que o camarada vai ver nessa aula, para que ele fale o seguinte: uau, que aula fantástica, tudo dentro do primeira linha. Depois você tem que dizer que no final da aula tem uma surpresa especial para o cara assistir o vídeo até o final, que é onde você está fazendo o pitch. E depois você vai ter aqui, o seu vídeo com uma aula bem bacana, onde você vai estar passando um conteúdo interessante para o seu avatar. Lembra, você já sabe quais são as dores dele. E um botão temporizado que vai estar aqui para o camarada poder clicar e para o camarada poder comprar. Então vai estar aqui para o camarada poder comprar. Isso aumenta bastante as vendas. Cia, então já sei, eu vou vender um produto aqui de 4 milhões de reais nessa página. Ô, meu amigo, minha amiga, a gente está falando do João que acabou de te conhecer. Não, nessa página eu vendo um produto barato. O João, ele viu. Vamos contar a historinha do João desde o início, só para a gente lembrar? O João, ele entrou por um anúncio, foi para uma página de captura, ele gostou da sua recompensa porque você fez uma boa página que a gente explicou aqui, tá? E ele decidiu se cadastrar e ele assistiu aqui um treinamento, assistiu um pequeno bloco de conteúdo onde você falava sobre resolver um problema dele e tudo mais e oferecia um curso. Legal, show! Ele pode ter assistido até o final, pode ter assistido até metade ou pode nem ter assistido, mas ele foi lá no e-mail dele eu sei que ele não comprou.
Ele foi lá no e-mail dele para poder baixar a recompensa. Aí ele achou a recompensa e dentro da recompensa, galera, as copies estão lá dentro do F10K. Ele foi lá na recompensa e ele viu o seguinte, que você estava prometendo também uma aula extra para ele. Aí ele foi doido, não só pela recompensa, mas também pela aula extra. Ou seja, ele já foi disposto, o João falou, uau, esse é o João. Uau, dia de sorte. Ganhei uma aula sobre um assunto que eu queria saber. Uma aula curta, tá, galera? E aí você vai estar dando uma aula curta, tem toda a estrutura de copy lá, desenhadinha, tá? A estrutura de copy, para quem não está no F10K, o que a gente vai fazer? Vou dar para vocês também conteúdo aqui, tá? É uma estrutura mais rápida, é uma estrutura de 15 passos, mas 15 mais 4 passos. Os 4 passos é para quem já tem bônus, tem gente que não tem bônus na primeira oferta. Onde a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um processo de educação com seeding. A gente está falando o que o cara tem que fazer ou o que o cara não pode mais fazer 70% do tempo da nossa aula. A gente passa falando o seguinte, ó, o que você precisa parar de fazer agora para você ter resultados? Você tem que parar de fazer isso porque essa consequência. Você tem que parar de fazer isso porque essa consequência. Você tem que parar de fazer isso porque vai te dar um problema assim. Ou então, o que o cara deve fazer? Ó, você tem que começar a fazer isso porque esse vai ser o resultado. Você tem que começar a fazer isso porque esse vai ser o resultado. Você tem que começar a fazer isso porque tem resultado. 70% é o que? 30% é o como. Olha, e como é que você faz isso? Você vai fazer assim, 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 assado. E depois você vai mostrar para ele dentro do vídeo que se ele quiser acelerar os resultados, você vai convidá-lo a conhecer um treinamento. E só então você vai fazer o pitch de vendas. Ah, se eu não começo esse vídeo vendendo? Não, a gente está falando do João. O João baixou tua recompensa. O João baixou tua recompensa. Ele entrou ele viu seu anúncio, ele se interessou pela sua recompensa, baixou a recompensa, assistiu um vídeo, recebeu um e-mail convidando para uma aula. Então ele está esperando duas coisas desse momento. Ele está esperando a recompensa, que você já colocou o link aqui em cima, recompensa para o camarada baixar, lembrando que está abrindo em uma outra página, e aqui uma promessa da aula, e aqui vai ter um conteúdo de aula sim. Sim, senhor, nós damos aula aqui. Nós passamos uma aula rápida, minutos agradabilíssimos com o nosso amigo João, onde a gente está passando conteúdo, o 70% o que fazer, 30% como fazer. Depois a gente convida ele a acelerar os resultados, ter resultados muito mais rápidos. Aí fazemos o pitch de vendas para que ele compre o nosso produto. Como você já gerou valor para o camarada aqui, já gerou aquela restrição que ele tinha do tipo, ei, cadê o anúncio aqui? Ei, eu não te conheço. Nesse ponto vai virar o seguinte, ei, eu te conheço, gosto de você, muito obrigado, você me ensinou mais, talvez eu possa acelerar meus resultados com você. Se for um cara do talvez não, a gente tem outras campanhas e outras estratégias para a gente usar para converter esse cara. E basicamente o que a gente faz? A gente antecipa a nossa receita para esse camarada aqui, tá? Sem agredir e sem acabar, deixa eu colocar outra cor, sem agredir e sem acabar com esse camarada aqui. E esse daqui também. Então a gente trabalha sempre em prol do nosso carinha, do nosso amigo, que é o nosso avatar, para que ele fique feliz, para que ele fique tranquilo, para que ele não vai sofrer. Galera, já sei, CIA, copy é fazer estratégia de vendas goela abaixo. O que é a estratégia de venda da goela abaixo? Onde eu estou forçando a venda? Não, a gente fez uma live, eu não lembro, foi no começo desse mês, ou foi no mês passado, eu não lembro, que a gente fala sobre o vendedor chato. Não seja um vendedor chato, você não força a venda. A venda se torna consequência. Sua venda tem que se tornar consequência do processo educacional que você faz com o seu avatar, tá? E um funil
bem desenhado, ajuda você a fazer isso e você ter resultados mais rápidos, mais consistentes, vender todo santo dia e vender bem e vender em escala. Fechou? Vou voltar para a tela aqui. Esse resumo ficou bem legal. Se gostei desse jeito, vou voltar para a tela. Calma aí. Para a gente poder finalizar, que a gente passou um pouquinho aqui do horário, tá? Aí eu ainda tenho que passar a fase 2 da senha. Galera, sei que a aula foi mais intensa do que o comum, tanto é que a gente passou 10 minutinhos. Agradeço a cada um de vocês que ficou aqui, tá? Agradeço mesmo que a gente passou um tempinho a mais do que programado, só que era muito conteúdo, eu não queria dividir.